Clamor a São Cono e Santa Edviges para ter sorte, acumular dinheiro, proteger bens e quitar dívidas. Você já imaginou poder transformar completamente sua vida financeira com a ajuda de santos poderosos como São Cono e Santa Edviges? Neste vídeo, você vai ouvir uma oração única que reúne pedidos de sorte, sabedoria, proteção contra golpes e a conquista da tão sonhada liberdade das dívidas. Será que essa oração pode abrir portas que pareciam fechadas? Venha comigo e descubra como uma simples prece pode ser o começo da mudança que você tanto espera. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São Cono e bondosa Santa Edviges, hoje me dirijo a vós com o coração cheio de esperança, com os olhos voltados ao céu, confiando que levem diante de Deus as minhas intenções mais profundas, aquelas que brotam da alma silenciosamente e que nem sempre consigo expressar com clareza aos que me cercam. Vós, que bem conheceis os caminhos inesperados da vida, sabeis o quanto um homem pode se encontrar diante de situações em que tudo parece parado, em que as oportunidades escapam como areia entre os dedos e a vontade de vencer é posta à prova pelos ventos incertos das circunstâncias. São Cono, cuja proteção é buscada por aqueles que desejam reverter situações improváveis, vós que em vida soubeste encontrar brechas onde tudo parecia selado, olhai com atenção para minha trajetória. Que os caminhos da minha carreira profissional possam ser visitados por aquilo que surpreende positivamente, que os olhos certos se voltem ao meu trabalho e que o reconhecimento apareça não por acaso, mas por algo muito maior, vindo do alto, que me impulsione a avançar com coragem. Que surjam oportunidades que se alinhem ao que sei realizar, mas que também me coloquem diante de novos aprendizados, para que eu possa conquistar cada meta com inteligência, precisão e serenidade. Santa Edviges, advogada dos endividados e amparo dos que lutam para conquistar uma estabilidade que ainda parece distante, escutai este pedido vindo de um homem que busca dignidade e tranquilidade por meio de realizações concretas. Que as portas profissionais certas se escancarem de maneira clara, objetiva, direta, sem que eu precise duvidar dos sinais. Que surjam caminhos justos e prósperos, que tragam não apenas sustento, mas também aquilo que possa multiplicar meu rendimento e me permitir ter segurança para agir com liberdade, sem receios paralisantes nem incertezas sufocantes. Diante do trono do Altíssimo, peço que vossa intercessão seja como uma luz que clareia meus passos nas decisões que virão. Que minha mente esteja sempre preparada para escolher o melhor, para enxergar o que poucos veem, para interpretar os sinais e aproveitar oportunidades que outros talvez ignorassem. Que nenhuma bênção me seja desviada, que nenhum erro me faça perder tempo, que nada que seja armadilha me engane com aparência de vantagem. Que tudo aquilo que vier em minha direção, venha acompanhado da clareza que permite agir sem hesitação. São Cono, cuja fama atravessa gerações entre aqueles que buscam a sorte que não se explica, mas transforma, intercedei junto a Deus para que essa sorte me alcance com intensidade, sem obstáculos. Que eu possa viver situações em que tudo mude de forma inesperada, para melhor, sem que eu tenha de forçar nada. Que a vida me surpreenda com ganhos inesperados, com soluções que me tragam alívio, com respostas que cheguem sem demora e me coloquem na direção da prosperidade. Que essa sorte me acompanhe não apenas em momentos isolados, mas se estenda por ciclos inteiros, tornando o inesperado positivo uma constante em meu caminho. Santa Edviges, cujo exemplo mostra o quanto se pode confiar mesmo nas fases mais desafiadoras, esteja ao meu lado nos momentos em que a fé vacilar, em que as dúvidas quiserem se fazer maiores que as possibilidades. Fortalecei minha confiança em Deus, para que eu nunca pense que tudo está travado ou impossível. Que, ainda que algo pareça silencioso ou distante, eu saiba que há algo agindo em meu favor nos bastidores celestes, que há uma movimentação invisível trazendo novidades e soluções, conexões e surpresas que me beneficiarão profundamente. Peço que vossa presença espiritual me acompanhe onde quer que eu vá, seja numa entrevista, numa reunião, numa conversa decisiva ou em um encontro casual que poderá se tornar uma grande chance de sucesso. Que o que vier a mim seja real, prático, justo e lucrativo.
Que eu saiba reconhecer cada pequena oportunidade com os olhos atentos e que minha intuição, guiada por Deus e impulsionada por vossa intercessão, me leve a agir com precisão. Que as pessoas certas me encontrem, que projetos me procurem, que meu nome circule nos ambientes certos, onde minha presença seja valorizada e onde meus talentos possam se expandir naturalmente. São Cono, trazei com vosso auxílio aquilo que muda histórias da noite para o dia, aquilo que vem sem ser esperado, mas que altera tudo para melhor. Que minhas mãos possam tocar em possibilidades que me tragam rendimentos altos, contratos sólidos, investimentos acertados e todas as portas que levem a um novo patamar de vida. Que tudo que estiver ao meu redor e ainda não tenha frutificado, comece a apresentar sinais claros de progresso, sem interferências negativas ou atrasos sem explicação. Santa Edviges, caminhai ao meu lado nas áreas financeiras e profissionais da minha vida, para que nenhum medo me paralise, para que nenhuma decisão precipitada me prejudique, para que nenhum ciclo antigo que já deveria ter terminado continue me prendendo. Que tudo aquilo que pertence ao passado seja deixado onde deve estar, e que o novo venha com rapidez, consistência e grandes oportunidades de ganhos. Que tudo aquilo que pareça impossível de conquistar me surpreenda com soluções inesperadas. Que cada ideia que eu tiver seja bem recebida, que cada plano que eu traçar encontre meios práticos de se realizar com sucesso. Peço-vos, ainda, que mantenham longe de mim tudo que possa me atrasar. Pessoas negativas, ambientes prejudiciais, inveja disfarçada, palavras de dúvida, portas falsas e toda e qualquer cilada que tenha aparência de algo bom, mas que na verdade não passa de distração. Que todo mal se desfaça antes mesmo de se aproximar. Que minha mente esteja sempre em paz e focada, que nada me tire da direção do que é realmente importante, que tudo aquilo que eu fizer seja abençoado e traga retornos concretos e multiplicáveis. São Cono, com vosso olhar atento sobre minha realidade, movei tudo que precisa ser reorganizado para que a sorte me alcance com plenitude. Que aquilo que até agora parecia distante, torne-se próximo. Que o inesperado se torne habitual e que cada novo dia traga consigo uma chance concreta de mudar minha situação financeira. Que o trabalho venha com propósito, e o lucro, com abundância. Que as propostas apareçam com frequência, e que nenhuma se perca por hesitação. Que cada uma seja aproveitada com discernimento e precisão. Santa Edviges, mãe dos que buscam soluções para a estabilidade e para um amanhã melhor, acompanhai-me em cada escolha. Que o medo de errar nunca seja maior do que a disposição de tentar. Que eu tenha sempre lucidez para analisar o que está diante de mim e clareza para não me distrair com ilusões passageiras. Que eu jamais seja confundido ou iludido por falsas promessas. Que todo ganho seja sólido, e que nenhum valor seja perdido injustamente. Que aquilo que chegar às minhas mãos seja multiplicado com sabedoria e prudência. São Cono e Santa Edviges, caminhai à minha frente e preparai meu caminho. Que nada que me seja destinado se perca. Que tudo que Deus já separou para mim encontre seu caminho certo até minha vida. Que minha história profissional tome o rumo certo e definitivo, e que a prosperidade seja realidade, não promessa. Que minha mente nunca se perca em comparações, mas esteja sempre centrada no meu próprio caminho, que será guiado, abençoado e transformado. Confio plenamente que vossa intercessão será ouvida e que os céus se moverão em meu favor. Que a sorte chegue, que o sucesso se estabeleça, que o dinheiro venha em abundância justa, e que toda essa realidade transforme não apenas minha vida, mas tudo ao meu redor. Venho, nesta prece profunda e verdadeira, colocar diante de Deus minha intenção mais direta, a proteção total do que conquistei com dedicação, vigilância e sabedoria. Que minha vida material não seja alvo da cobiça maliciosa, da esperteza mal intencionada, das armadilhas pensadas por quem se aproxima com sorrisos falsos e intenções escondidas. Que nenhum bem meu seja usado contra mim, que nenhuma quantia que esteja sob minha responsabilidade seja desviada por engano, negligência ou má-fé de terceiros. São Cono, que não deixa se perder aquilo que foi conquistado com dignidade,
Volta teus olhos para minha realidade financeira e não permitas que qualquer investida contra meu dinheiro encontre caminho. Que todo plano injusto se desfaça antes de ser posto em prática. Que toda intenção oculta seja trazida à luz antes que cause dano. Que nada seja tirado de mim sorrateiramente. Que nenhuma palavra enganosa me convença a ceder o que é meu. Que ninguém consiga me ludibriar por meio de artimanhas modernas ou velhas manipulações disfarçadas de boas oportunidades. Que minha visão esteja sempre clara. Que minha mente esteja sempre em estado de alerta. Que minha intuição não seja abafada por promessas exageradas ou discursos sedutores. Santa Edviges, que compreende as inquietações de quem zela pelo próprio sustento, acompanha cada detalhe das situações que possam surgir para tentar desequilibrar o que construí com paciência. Que os documentos estejam sempre protegidos, que senhas jamais caiam em mãos erradas, que números, contas, contratos e dados pessoais nunca sejam usados contra mim. Que toda transação ocorra com clareza e segurança. Que nenhuma tentativa de golpe encontre abertura em minha vida. Que meu discernimento seja rápido. Que meus olhos saibam distinguir o que é legítimo do que é armação. Que o impulso seja sempre controlado pela razão. E que nenhuma decisão seja tomada no calor de uma emoção manipulada por alguém com segundas intenções. Que todo contato com bancos, corretoras, empresas, investidores ou prestadores de serviço se realize dentro da mais absoluta prudência, e que tudo que me for oferecido como negócio ou oportunidade seja antes analisado com frieza e inteligência. São Cono, que sabes proteger com firmeza o que foi conquistado com zelo, não deixes que nada se perca por negligência ou por confusão. Que a clareza reine em meus papéis, em minhas escolhas, em meus relacionamentos comerciais e profissionais. Que nada venha com aparência de lucro e esconda prejuízo. Que ninguém se aproxime apenas para observar de perto, colher informações e agir pelas costas. Que toda intenção disfarçada de amizade seja desmascarada sem demora. Santa Edviges, intercede por mim para que minha segurança material não seja colocada em risco. Que nenhuma falha digital permita vazamentos. Que nenhuma mensagem duvidosa me induza ao erro. Que toda comunicação estranha seja ignorada a tempo. Que eu saiba identificar tentativas de acesso não autorizado, propostas suspeitas, negócios inconsistentes. Que minha vida financeira esteja protegida por uma vigilância invisível, mas eficaz, guardada por olhos que tudo veem, mesmo quando meus próprios olhos não conseguem captar os detalhes. Que a proteção divina se manifeste em cada decisão, em cada ação, em cada passo dentro do mundo financeiro, onde tantos perdem o que têm por confiar demais em quem não merece. São Cono, tu que és conhecido por tua proximidade com aqueles que buscam por mudanças inesperadas e positivas, direciona tua atenção à estabilidade dos meus bens. Que eu saiba gerir com sabedoria o que tenho, sem ostentação, sem exposição desnecessária, sem deixar rastros que atraiam oportunistas. Que tudo esteja sempre resguardado, em nome de um propósito maior, em paz. Que nada caia nas mãos erradas. Que nenhuma assinatura seja feita em momentos de dúvida. Que nenhuma palavra proferida por alguém que busca explorar me convença a tomar decisões que mais tarde se revelem prejudiciais. Que toda ação que vá contra meus interesses legítimos se perca no vazio antes mesmo de alcançar seus objetivos. Santa Edviges, protetora dos que enfrentam problemas com dívidas e perdas, que a minha realidade não precise conhecer nenhum nem outro. Que eu saiba agir com inteligência, guardando o que é meu, controlando o que gasto, decidindo com exatidão onde aplicar cada valor. Que eu saiba recusar com elegância tudo que me pareça perigoso, mesmo que venha travestido de oportunidade única. Que minha atenção não se distraia. Que minha mente não seja manipulada por promessas de lucros fáceis. Que a paz reine nos meus negócios. Que a estabilidade financeira seja uma constante. Que eu viva protegido por uma rede de segurança espiritual, construída pela fé, alimentada pela prudência, sustentada pela vigilância constante. Que todas as áreas da minha vida onde o dinheiro circula estejam sob a vigilância do céu. Que nenhuma quantia seja desviada.
que nada seja extraviado, que o cuidado com senhas, cartões, contratos, documentos e tudo que envolve o financeiro seja constante, que as pessoas com quem trato ajam com respeito e justiça, que nenhum profissional com quem eu me relacione cometa falhas que me tragam prejuízo, que tudo esteja sempre sob controle, que toda armadilha seja evitada, que todo plano de terceiros, que vise tomar de mim o que é meu, seja frustrado antes mesmo de começar. São Kono, com tua experiência de intercessor fiel, atua espiritualmente para que eu nunca seja surpreendido por um golpe, um roubo, uma perda por engano ou má administração. Que tudo esteja no lugar certo, guardado, protegido. Que eu saiba desconfiar na hora certa, dizer não quando for preciso, recuar quando algo parecer confuso, analisar com frieza qualquer proposta que envolva valores altos. Que nada se realize na pressa. Que eu seja guiado pela paz, mas também pela vigilância. Que nenhuma armadilha digital me capture. Que nenhum golpe moderno encontre em mim um alvo fácil. Santa Edviges, que já assististe tantos casos de recuperação de bens perdidos, rogo agora para que os meus não precisem ser recuperados, mas que permaneçam onde estão, multiplicando-se com segurança, sendo usados para o bem e permanecendo sob minha guarda com tranquilidade. Que meu nome jamais seja usado sem minha autorização. Que minha assinatura jamais apareça onde eu não a coloquei. Que meus bens estejam protegidos por documentos sólidos, por barreiras legais, por sistemas bem cuidados. Que cada movimento financeiro esteja sob uma luz clara, com controle, com sensatez. São Kono e Santa Edviges sejam os guardiões da minha segurança material. Que os que me cercam saibam respeitar o que é meu. Que os que me desejam mal jamais tenham acesso ao que conquistei. Que todos os meus bens estejam blindados por algo superior ao que os olhos humanos podem enxergar. Que meus investimentos sejam seguros, que minhas decisões sejam cautelosas, que meu dinheiro esteja sempre em circulação justa e protegida. Que nenhuma quantia desapareça misteriosamente. Que nenhum documento seja forjado. Que nenhuma assinatura falsa se materialize. Que todo erro seja evitado antes de ocorrer. Que a proteção que vem do alto me envolva completamente, por intercessão de São Kono e Santa Edviges, para que eu siga a vida com paz, segurança e discernimento absoluto. Que o que é meu permaneça sob meu domínio. Que tudo que foi adquirido esteja resguardado. Que ninguém tenha poder de invadir, fraudar ou roubar o que me pertence. Que minha vida financeira siga em estabilidade e paz, sem sustos, sem perdas, sem golpes. Venho com toda a sinceridade do coração abrir o que trago em minha realidade. A cada dia que passa, o peso de obrigações financeiras me acompanha. São compromissos que apertam, que pressionam a mente, que dificultam o descanso, que me lembram de suas presenças mesmo nos momentos em que o corpo busca repouso. E, embora eu busque administrar tudo com responsabilidade, há situações que já se somaram com o tempo e acabaram por me deixar numa condição que já não se sustenta sem o auxílio de algo que transcenda o comum. São Kono, vós que tantos conhecem como aquele que pode fazer com que o inesperado aconteça em favor dos que estão limitados por contas e dívidas que insistem em crescer, olha para mim agora, neste momento em que suplico uma guinada clara na minha vida financeira. Que todas essas dívidas que têm tirado meu sossego encontrem um caminho definitivo para serem quitadas, sem acúmulo, sem cobrança injusta, sem acordos armados por quem apenas lucra com desespero alheio. Que eu consiga resolver uma por uma com sabedoria, com inteligência e com recursos que me permitam manter a dignidade e preservar o essencial. Que nenhuma pendência me sufoque, que nenhuma cobrança se torne pesadelo, que nenhuma conta venha como ameaça, mas que todas passem a ser vencidas de maneira clara, possível e completa. Santa Edviges, que ao longo da vida nunca deixaste de se importar com aqueles que lutam para sair das amarras do débito, caminhe espiritualmente ao lado das minhas decisões e intercede para que meus ganhos sejam organizados e suficientes, para que nada falte onde é mais necessário, para que eu possa negociar com clareza, seriedade e firmeza, sem me deixar levar por medo, pressa ou insegurança.
Que todas as portas financeiras justas se abram diante de mim, para que eu consiga pagar o que devo e ainda tenha o essencial para seguir com dignidade. Que os recursos cheguem não com agonia, mas com constância. Que surjam oportunidades lícitas, firmes, rentáveis. Que novas ideias me visitem. Que soluções até então não consideradas me ajudem a sair de uma situação apertada. São Kono, cuja fama está ligada a soluções rápidas e improváveis, intercede diante de Deus por mim, para que os recursos necessários cheguem de modo que nenhuma dívida precise ser renegociada mais uma vez, nem adiada, nem acumulada. Que nenhuma cobrança se torne humilhação, que nenhum boleto se transforme em ameaça, que nenhum número vermelho me tire o sono ou me faça perder o foco nas coisas importantes da vida. Que as cobranças que hoje pairam sobre mim sejam superadas por completo, e que, ao olhar para trás, eu possa ver essa fase como um ponto superado, não mais como realidade diária. Santa Edviges, que conheces o sofrimento silencioso de quem é cobrado sem trégua, de quem conta centavos para não ficar inadimplente, de quem evita atender ligações com medo de ser pressionado, de quem sente um nó no estômago ao ver vencimento se aproximando sem saldo suficiente, olha por mim com tua misericórdia. Que essa situação seja transformada sem desgaste, sem humilhação, sem confusão. Que tudo se resolva com agilidade e justiça. Que eu consiga saldar cada dívida com tranquilidade, e que os dias vindouros sejam livres desse fardo. Que a vida financeira volte ao equilíbrio, ao respiro, ao movimento de entrada sem medo da saída. São Kono, que tudo aquilo que estiver travando minha libertação dessa situação seja retirado do caminho, sem precisar de conflito, sem que isso gere novas perdas. Que nenhum valor me seja cobrado além do justo, que nenhuma taxa me seja imposta de modo indevido, que nenhuma dívida injusta permaneça em aberto. Que os que me cobram hajam com clareza e que as soluções me sejam apresentadas com sensatez, para que eu possa resolver o que está pendente sem cair em novas armadilhas. Que haja sabedoria para lidar com bancos, financeiras, prestadores de serviço, empresas e pessoas físicas. Que cada compromisso assumido seja finalizado com eficácia. Que cada pagamento seja um alívio, não mais um peso. Santa Edviges, que tantos já buscaram em desespero e que nunca deixaste de amparar os que se encontram na dor da escassez, traz também sobre mim esse amparo. Que a abundância entre de maneira legítima. Que a organização se estabeleça em minha vida. Que a administração do que ganho seja clara. Que eu saiba priorizar, dividir, planejar. Que nada se perca por distração, por erro ou por pressa. Que cada valor seja usado de maneira certeira, sem excessos, sem desperdícios, sem ilusões. Que meus pés permaneçam firmes no chão. Que minha mente esteja atenta aos detalhes. Que eu saiba escapar dos enganos, dos contratos complicados, das dívidas disfarçadas de facilidade. São Kono, intercessor poderoso, não deixes que essa situação me consuma mais tempo do que o necessário. Que essa fase tenha início, meio e fim. Que o fim esteja próximo. Que os recursos que me forem confiados a partir de agora não sirvam para empurrar dívidas para frente, mas para encerrá-las. Que nenhuma quantia desapareça de minhas mãos antes de cumprir seu propósito. Que meu olhar não se desvie do que é necessário. Que a paz financeira não demore. Que cada valor que sair, retorne multiplicado em equilíbrio e segurança. Santa Edviges, acalma meu coração nas noites em que o medo da cobrança aparece. Que eu não me sinta acuado diante de desafios, mas que haja clareza suficiente para encontrar soluções reais. Que o amanhã não me assuste mais com boletos acumulados ou chamadas não atendidas por receio. Que as dívidas passem a ser capítulo encerrado. Que a organização tome o lugar da desordem. Que a calma tome o lugar da agitação. Que o controle tome o lugar da instabilidade. Que a liberdade financeira seja mais do que desejo, e se torne vivência diária, consolidada e protegida. São Kono e Santa Edviges, vós que compreendeis os apuros pelos quais passam aqueles que não querem riqueza vazia, mas estabilidade legítima,
Acompanha-me nesta caminhada até a libertação completa de tudo que ainda me prende financeiramente. Que nenhuma cobrança mais bata à minha porta. Que nenhuma dívida se arraste. Que tudo seja sanado com clareza, sem sombra de pendência. Que cada decisão que eu tomar a partir de agora me leve a uma condição financeira serena. Que o dinheiro que entrar em minha vida seja bem-vindo e bem aplicado. Que a fartura se instale com discrição. Que eu viva com segurança, sabendo que nada mais me prende a passados instáveis. Que nada do que já sofri em relação a dívidas precise se repetir. Que nada do que me apertou no passado volte a ameaçar o presente. Que o peso que carrego nos ombros seja aliviado. Que as contas sejam pagas e que nenhuma dívida seja esquecida, mas finalizada com tranquilidade. Que a liberdade venha, e que eu viva sem medo do que chega no fim do mês, sem receio de abrir o aplicativo do banco, sem angústia ao ouvir toques de notificação. Que a serenidade financeira seja plena, contínua e justa. São Cono, cuja lembrança permanece viva entre aqueles que já provaram da graça inesperada que transforma a vida sem explicação racional, e Santa Edviges, tão próxima dos que lidam com as questões materiais com respeito, consciência e fé, venho agora abrir meu coração diante de Deus por intermédio de vós, com toda a humildade de quem deseja não apenas viver em estabilidade, mas ir além, buscando a sabedoria e a sorte necessárias para acumular bens, dinheiro e segurança com discernimento e propósito. Em tempos em que o mundo gira com pressa, em que os riscos são tantos e as ilusões se apresentam disfarçadas de promessa, em que tantas vozes falam ao mesmo tempo sobre riqueza, mas poucos sabem como realmente alcançá-la com equilíbrio, venho pedir auxílio para que tudo que me for confiado seja bem cuidado, multiplicado com clareza e preservado com inteligência. São Cono, a ti que muitos recorrem quando não vêem saída e que és lembrado por interceder por aqueles que buscam aquilo que transforma a realidade material, estende tua presença sobre minha vida com discrição e precisão. Que meu olhar esteja sempre atento ao que vale a pena. Que meus ouvidos saibam discernir conselhos verdadeiros dos que apenas repetem discursos vazios. Que minha mente encontre estratégias certeiras, caminhos mais seguros, direções rentáveis. Que nenhuma decisão financeira parta de impulsos, mas de clareza. Que as oportunidades que surgirem diante de mim tragam real proveito. Que o acúmulo não venha apenas pela sorte, mas também pelo entendimento. Que cada valor que chegar até mim encontre morada segura, onde possa permanecer e se multiplicar. Santa Edviges, cuja trajetória está ligada à gestão responsável dos bens, ao auxílio aos que desejam organizar e preservar o que já têm, estende tua intercessão sobre meus pensamentos e ações. Que eu saiba calcular cada passo financeiro. Que eu não seja distraído por promessas fáceis, nem seduzido por atalhos perigosos. Que minhas escolhas estejam fundamentadas em lucidez. Que o que for comprado tenha valor. Que o que for guardado esteja bem direcionado. Que nenhuma quantia seja desperdiçada por falta de atenção ou por falta de coragem de recusar o que não convém. Que a estrutura da minha vida material se torne sólida, amparada por decisões conscientes e por circunstâncias favoráveis que estejam além do meu controle, mas alinhadas com a proteção divina. São Cono, que muitas vezes já foi buscado por aqueles que desejavam romper com a estagnação, não deixes que o dinheiro que vier até mim se perca por má gestão. Que eu tenha clareza para poupar quando for necessário, mas também coragem para investir no tempo certo. Que tudo que estiver sob minha administração seja tratado com cuidado e respeito. Que nenhuma decisão me leve a prejuízos. Que cada real seja valorizado. Que a sorte me encontre de forma concreta. Que as oportunidades me alcancem em momentos inesperados, abrindo portas de prosperidade real. Que nenhuma dúvida me paralise. Que nenhuma insegurança me impeça de agir quando for a hora certa de avançar. Santa Edviges, acompanha-me espiritualmente para que nenhuma brecha se abra por descuido. Que o acúmulo financeiro venha com constância, não com altos e baixos que geram incerteza. Que o lucro esteja presente não apenas em projetos grandes, mas também em pequenas escolhas cotidianas. Que o dinheiro me encontre onde estiver,
sem que eu precise correr atrás sem direção. Que minhas habilidades sejam reconhecidas, bem remuneradas e buscadas por aqueles que precisam do que eu posso oferecer. Que meu trabalho, seja qual for, traga retorno real e vantajoso. Que meu nome circule entre os que valorizam talento e resultado, e que nenhuma injustiça me afaste do que me pertence por direito. São Kono, intercede para que eu consiga sair do básico, do apenas suficiente, do sobreviver no limite, e entre em uma nova fase de abundância legítima, segura, organizada e blindada. Que nada do que for conquistado se perca com o tempo, nem por mim, nem pelas mãos de outros. Que eu saiba o que fazer com o dinheiro. Que eu saiba como proteger o que já está sob minha responsabilidade. Que minha visão esteja voltada para o longo prazo, e que minhas decisões não fiquem presas ao imediatismo. Que cada bem adquirido esteja amparado por escolhas sábias. Que tudo que fizer parte da minha vida material esteja protegido de imprevistos, de armadilhas, de prejuízos causados por terceiros. Santa Edviges, cuja presença inspira serenidade nas finanças, caminha comigo em silêncio, mas em vigilância constante. Que o dinheiro não seja meu senhor, mas meu instrumento. Que minha ambição nunca me cegue, mas me empurre para horizontes maiores com lucidez. Que nenhuma quantia me seja tirada por inexperiência. Que nenhum bem material me coloque em risco. Que nenhum valor mal administrado comprometa meu futuro. Que eu saiba construir patrimônio sólido, duradouro e protegido. Que eu esteja preparado para receber, para administrar, para manter e para multiplicar o que vier. São Kono, que tantas vezes é chamado por aqueles que querem ver a sorte mudar, direciona teu olhar para mim. Que eu tenha sabedoria ao escolher com quem me relacionar profissionalmente, com quem fazer negócios, a quem ouvir, a quem evitar. Que nada seja feito com pressa. Que tudo esteja alinhado à segurança. Que as oportunidades que surgirem me tragam retorno, não arrependimento. Que tudo que chegar até mim venha com bênção e que permaneça. Que a estabilidade seja constante. Que a prosperidade me acompanhe em silêncio, mas com eficácia. Que a vida material se torne leve, porque bem construída. Santa Edviges, que já amparaste tantos com tua intercessão, firma teus olhos sobre mim para que o acúmulo não traga preocupação, mas paz. Que eu consiga manter a cabeça no lugar mesmo quando tudo der certo, para que o excesso não gere descontrole, para que a fartura não me afaste da prudência. Que eu saiba compartilhar quando necessário, sem me desproteger. Que eu saiba preservar sem me isolar. Que a abundância seja discreta, mas constante. Que os frutos das minhas escolhas sejam colhidos com consciência e usados de maneira equilibrada. São Kono e Santa Edviges, unei vossas intercessões para que Deus olhe para minha realidade financeira com olhar de multiplicação segura. Que os céus abram caminhos onde parece não haver passagem. Que o inesperado positivo venha em minha direção. Que meu nome seja lembrado em decisões que tragam ganho. Que minha presença seja buscada por quem sabe negociar com seriedade. Que tudo que vier ao meu encontro seja promissor. Que nenhuma perda se instale. Que nada do que é meu me seja tomado. Que meus bens materiais aumentem com estabilidade. Que meus lucros estejam protegidos. Que minhas contas estejam sempre organizadas. Que meu patrimônio esteja bem administrado. Que minha mente esteja serena para decidir. Que meus olhos saibam onde mirar. Que minhas mãos saibam o que segurar. Que meu coração saiba o que evitar. Que o dinheiro venha como resposta, não como dúvida. Que a sorte me alcance como ferramenta, não como distração. Que a sabedoria me acompanhe como escudo, não como teoria. Assim, com o coração aberto, deixo essa prece diante do Altíssimo, contando com a proteção de São Kono e a orientação de Santa Edviges, para que a abundância material esteja presente com discrição, serenidade e responsabilidade. Que a sorte seja constante. Que a sabedoria seja prática. Que o acúmulo de bens e recursos seja realidade, e não mais apenas desejo.
E que tudo isso seja vivido com paz e equilíbrio. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.